Ouça agora o eco dos tempos antigos, onde a história sagrada desdobra seus capítulos de reis e reinos. Adentraremos hoje o mundo de Judá, o Reino do Sul, para conhecer um monarca notável. Seu nome: Uzias, filho e sucessor do rei Amazias. Ascendeu ao trono de Judá num período crucial da história de Israel. Após a morte do sábio rei Salomão, a nação outrora unida foi partida em dois. Ao norte, o reino de Israel; ao sul, o reino de Judá. E foi neste último que Uzias reinou por longos anos, marcando sua época com poder e prosperidade. Seu governo estendeu-se de 792 a.Q. a 740 a.C., um reinado extenso e impactante. Curiosamente, enquanto Uzias governava Judá no sul, um outro rei, Jeroboão II, reinava no Reino do Norte, em Israel. E é notável que sob o governo desses dois monarcas, tanto o sul quanto o norte experimentaram um período de grandeza sem precedentes desde os dias de Salomão. Uma era de prosperidade e força que se destacou em meio a tempos frequentemente turbulentos. Mas o que o próprio nome deste rei nos revela? Uzias, um nome hebraico, carrega um significado profundo. Ele traduz a verdade de que Jeová é a minha força, ou força de Jeová. Muitos sábios acreditam que este lema divino pode ter sido o princípio que guiou seu reinado nos primeiros anos. Além de Uzias, ele também era conhecido por outro nome, Azarias, e este nome alternativo, Azarias, também ressoa com a intervenção divina, significando Jeová tem ajudado. 2. Nomes, ambos apontando para a dependência ou a manifestação da força e da ajuda do Senhor, uma promessa talvez, ou um lembrete constante do poder que o sustentava, se ele o buscasse. Assim se inicia a jornada deste rei que moldou o destino de Judá por mais de 5 décadas. Que história ele nos contará? Aos 16 anos de idade, o jovem Uzias ascendeu ao trono de Judá, um reinado que se estenderia por longos 52 anos. Uma era notável estava para começar. Ponderamos sobre a possibilidade de uma corregência, um governo compartilhado com seu pai, Amazias. Estudos cronológicos dos reis de Judá sugerem essa hipótese, mas as Sagradas Escrituras, em seu silêncio solene, não a confirmam diretamente. O que nos é revelado com clareza, e ressoa através dos séculos, é que Uzias não assumiu o poder por herança simples ou imposição real. Ele foi escolhido, sim, escolhido livremente pelo próprio povo de Judá para ser seu rei. Uma eleição que selou seu destino e o de sua nação. Com a coroa sobre sua jovem cabeça, Uzias agiu com visão e determinação. As defesas de Jerusalém, fragilizadas pela insensatez do reinado anterior, exigiam atenção imediata. Ele as reformou, as fortaleceu, as tornou mais resilientes contra as ameaças vindouras. Mas não parou por aí. O exército de Judá, o braço armado da nação, foi reorganizado sob seu comando. Uzias compreendeu a necessidade de inovação, de adaptação aos tempos. Ele introduziu novas tecnologias de rearmamento, equipando suas tropas para os desafios que enfrentariam. Uma nação que havia sido enfraquecida, agora sentia o vigor de um novo líder. Mais crucial que as reformas militares ou as defesas da cidade, foi a postura inicial do jovem rei. A Bíblia testifica que, no início de seu longo reinado, Uzias buscou a Deus. Ele o temeu, e lhe rendeu o devido culto. Ele trilhou o caminho da retidão perante os olhos do Senhor. E qual foi a consequência dessa devoção, dessa busca sincera? As Escrituras nos revelam que Deus o abençoou. E com a bênção divina sobre o rei, veio a bênção sobre toda a nação de Judá. Um reinado que começou sob o favor do Altíssimo, prometendo prosperidade e segurança. Uzias foi amado por seu povo, reconhecido como um grande monarca, um símbolo de esperança em tempos incertos, e o rei Uzias, movido por uma visão de poder e prosperidade, consolidou com astúcia a posição de seu reino nas cruciais rotas comerciais da época. Seus olhos se voltaram para o sul, para a estratégica Ezion-Geber. Ali, às margens quentes do Mar Vermelho, reabriu portos e reativou indústrias, há muito esquecidas ou negligenciadas. Uma porta para o comércio distante foi escancarada. O fluxo de mercadorias e riquezas vertiginosas começou a inundar Judá, gerando uma prosperidade sem precedentes para a nação. Mas a prosperidade caminhava lado a lado com a força militar.
Uzias não hesitou em empunhar a espada para garantir a segurança e expandir a influência de seu reino. Liderou campanhas audaciosas e incrivelmente bem-sucedidas contra povos que ameaçavam suas fronteiras ou rotas comerciais. Os filisteus, outrora temíveis, sentiram o peso de seu poder. Os árabes que perambulavam pelo deserto foram subjugados por suas tropas, e não apenas conquistava, Uzias estabeleceu um sistema de tributos, impondo seu domínio sobre os amonitas e outras nações vizinhas, que agora pagavam tributo ao rei de Judá. Não era apenas a guerra que definia Uzias. Ele era um mestre em estratégia de defesa e desenvolvimento interno. Fortalezas imponentes foram erguidas em localizações-chave, pontos altos e estratégicos que protegiam as fronteiras e controlavam o território. Essas cidadelas eram sentinelas de pedra, garantindo a paz e a segurança. E sua visão ia além da defesa. Uzias compreendeu a importância vital da terra. Investiu maciçamente na agricultura, incentivando o cultivo, e na criação de gados, garantindo a fartura que sustentava o povo e a riqueza da nação. Campos férteis e rebanhos numerosos eram um testemunho silencioso de sua sabedoria administrativa. A fama de Uzias como um rei guerreiro, astuto no comércio e zeloso pela terra, espalhou-se rapidamente. Suas vitórias militares e a riqueza de seu reino ecoaram pelas terras vizinhas. Sua reputação de um líder poderoso e bem-sucedido cruzou o deserto e chegou até as antigas terras do Egito. Admirados ou temidos, todos conheciam o nome de Uzias. E hoje, o tempo confirma a veracidade desses relatos ancestrais. Escavações arqueológicas cuidadosas desvendam as camadas da história. Encontram vestígios de suas fortalezas, de suas campanhas, de sua prosperidade, confirmando com impressionante precisão os relatos bíblicos sobre o esplendor e o poder que marcaram grande parte de seu reinado, um testemunho de pedra e terra da grandeza que ele alcançou. Mas um tempo chegou. Um tempo de perigo para a alma do rei Uzias. Triunfos sem fim, poder inigualável, riquezas vastas. Tudo isso inflou seu coração com um orgulho terrível. O temor a Deus que outrora o guiou foi obscurecido pela arrogância de seus próprios feitos. Ele ousou ir além dos limites sagrados, para tomar para si aquilo que não lhe pertencia. Com um passo arrogante, ele adentrou o templo do Senhor, não como suplicante, mas com a intenção de oferecer incenso no altar. Este era um direito, um privilégio, concedido por Deus apenas aos sacerdotes consagrados, aos filhos de Arão. Mas Uzias, cego por sua própria grandeza percebida, quis reivindicar esse direito exclusivo. Os corajosos sacerdotes, fiéis ao mandamento divino, confrontaram o rei. Eles o impediram, o advertiram do perigo, da transgressão que ele estava prestes a cometer contra o Santo de Israel. Mas Uzias, em sua fúria orgulhosa, recusou-se a recuar. Ele ficou irado com aqueles que tentavam protegê-lo de sua própria insensatez. E ali, naquele lugar sagrado, no auge de sua ira e desafio, o julgamento divino se manifestou. Imediatamente, sobre a testa do rei, irrompeu a lepra, uma terrível, visível punição pelo seu sacrilégio. A doença impura, a marca do desagrado de Deus. Por causa desta aflição, Uzias foi forçado a deixar o templo às pressas. Ele seria obrigado a viver o restante de seus dias isolado, separado de seu povo, confinado em uma casa afastada. A administração diária do reino, as responsabilidades do trono, foram transferidas para seu filho Jotão. O poderoso rei, agora um recluso, um lembrete vivo das consequências da arrogância, e é dito que durante o seu reinado, talvez no exato momento de sua impiedade, a terra tremeu violentamente. Um grande terremoto, um evento tão marcante que a memória dele persistiu por gerações. Uma tradição antiga liga este tremor catastrófico, esta convulsão da própria criação, ao ato profano do rei Uzias no templo. Uma demonstração assustadora da reação divina à sua audácia. O orgulho do rei, que o elevou tão alto, foi a causa de sua terrível queda. O grande Uzias, humilhado e castigado por sua própria mão pecaminosa. E então, após anos de reinado glorioso, de expansão e prosperidade sem igual desde o grande Salomão, o rei Uzias, outrora Jeová é a minha força, caiu sob o peso do próprio orgulho e da doença. O fim de sua vida foi marcado pelo isolamento, pela lepra que o afastou do povo que tanto amou. Mas sua história não termina ali.
Naqueles dias, Judá contava com vozes proféticas poderosas. Isaías, Amós e Oséias erguiam suas palavras em meio ao reino de Uzias. E foi justamente no ano da morte deste monarca terreno que algo extraordinário aconteceu. O profeta Isaías teve seus olhos abertos para uma visão celestial. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Enquanto o rei terreno partia, o verdadeiro rei do universo se revelava em toda a sua glória. Uzias foi, sem dúvida, um grande monarca, amado por seu povo, símbolo de esperança em tempos difíceis. Apesar da vergonha de seus últimos anos, do pecado que o marcou, a nação o pranteou profundamente. Sua morte deixou um vácuo, um luto nacional se instaurou. A estabilidade que ele trouxe começou a vacilar, com reis menos piedosos subindo ao trono, levando Judá por caminhos perigosos rumo ao paganismo e à pobreza. A nação parecia perdida, desestabilizada, buscando consolo em meio à incerteza. O maior rei que haviam conhecido desde Salomão estava morto. A crise se instalara. Mas a visão de Isaías no templo ofereceu uma perspectiva divina. Sim, o rei Uzias havia morrido. Mas o rei que de fato governa, cujo trono não está vazio, nem jamais estará, estava vivo. Uma verdade poderosa que trouxe consolo e renovou a esperança do povo, mostrando que a verdadeira força não reside nos reinos da terra, mas no trono eterno do Deus Altíssimo. Que esta história nos ensine a perigosa fragilidade do orgulho humano e a soberania inabalável do nosso Deus. Mesmo quando os líderes terrenos falham ou partem, aquele que se assenta no trono celestial permanece, para sempre nossa força e nosso refúgio. E assim chegamos ao final de mais uma jornada pelas Sagradas Escrituras. Para aqueles que sentem o chamado a mergulhar ainda mais profundamente nas palavras de fé e sabedoria, deixamos na descrição algumas indicações de Bíblias e materiais de estudo que podem enriquecer vossa caminhada espiritual e auxiliar na contínua descoberta dos ensinamentos divinos. Se esta mensagem tocou seu coração e iluminou seu entendimento, pedimos que deixe sua curtida, seu comentário e, acima de tudo, que se inscreva para apoiar o nosso projeto de levar a palavra adiante. Que a paz do Senhor esteja contigo e que Deus abençoe ricamente a sua vida.